Então, Cris, os sintomas da menopausa. O que a mulher ela tem de sintoma de menopausa? Se a gente for olhar o que está escrito na literatura, o que está escrito nos livros, eles dizem o quê? Que o principal sintoma, né? Tem vários, né? Tem mais de 100 e tantos sinais e sintomas de climatério, né? E aí, o que mais elas sentem? Onda de calor. Tá, mas só 30%. Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Pode Isso, doutora? Eu sou a doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra, e o episódio de hoje está mais do que especial. Produção, rufem os tambores, dá o zoom que essa merece. Hoje nós vamos falar com a minha irmã mais velha, nós vamos falar com a pessoa mais importante que influenciou toda a minha carreira. Eu trouxe ela, senhoras e senhores, doutora Cristiane Cursi Regis. Ela veio, eu consegui trazer. Pessoal, minha irmã é ginecologista e obstetra, formada há mais de 30 anos, é responsável por toda a influência que eu tive na minha carreira, por escolher a ginecologia. E ela vem falar de dois assuntos que ela domina, que ela trabalha com muito foco nisso, na nossa saúde feminina. A gente vai falar sobre menopausa e vamos tirar as dúvidas sobre estética íntima. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada por você ter aceitado. Eu que agradeço de vir, né? É meio difícil, né? Que a minha vida é meio a gente doida. Sabe, a família sabe. Mas eu agradeço muito o convite e quando precisar, estamos aí. Anotou isso, né, produção? Gravou isso, gente, que tem mais assunto que ela pode falar. Com certeza. Então, vamos lá. Cris, é assim, a intenção do POD é explicar para várias mulheres, não são para profissionais, é para a gente poder levar um pouco de acolhimento e informação para aquelas mulheres que não estão aqui no centro de São Paulo, mas têm essa oportunidade de estar acompanhando a gente pela internet, tá? Então, o que eu faço? Eu levanto as maiores dúvidas que elas têm pelo Google e trago na forma de perguntas, combinado? Ótimo, perfeito. Bora pôr a doutora Cris Regis no paredão. Então, vamos lá. Então, explica pra gente, o que é menopausa? Menopausa é pausa. Não falo o nome? Menopausa. Pausou. O que pausou? Ovário, né? O nosso ovário, né? Isso aí não adianta ficar brava, não adianta... comigo não acontece, porque o que acontece? A gente nasce, aí depois a infância, a adolescência, aí a gente vem o quê? A menarca, que nós vamos menstruar. E aí, depois disso, o corpo vai se preparando para você engravidar. Então, todos os ciclos, eles são dessa forma, né? Até que os óvulozinhos que a gente veio com eles começam a acabar. Eles pausam. Entendi. Né? Só que a menopausa, ela não vai acontecer de hoje para amanhã. Ela é um processo. Então, alguns autores dizem que começa aos 30, não fiquem bravas. E outros, a grande maioria, eles colocam como 35 anos. Então, a partir dessa data, a gente começa a ter variações hormonais, exatamente porque aqueles óvulozinhos começam a acabar. É como se fosse um saquinho cheio de óvulo, e aí ele começa a diminuir. Então, isso vai causando repercussões no seu organismo, como um todo. Né? E aí, a pausa é quando acabou. Não tenho mais aqueles óvulos lá. E aí, você realmente entrou na menopausa. Porque é uma coisa que elas confundem muito, que essa fase que a gente fala, que é ali dos 35 até a menopausa, até a pausa, né, na mulher brasileira vai acontecer por volta dos 50, 52 anos. Né? Mas elas confundem que a menopausa é só esse período. Não é. A gente passa um período ali transicionando. Então, são as transições menopausais. Então, esse período é chamado de climatério. Entendi. Né? Então, pelo que você está explicando para a gente, todas nós mulheres, é um ciclo normal e todas nós mulheres vamos passar pela menopausa. E fisiológico. E quais seriam, então, Cris, os sintomas da menopausa? O que a mulher ela
tem de sintoma de menopausa? Se a gente for olhar o que está escrito na literatura, o que está escrito nos livros, eles dizem o quê? Que o principal sintoma, né? Tem vários, né? Tem mais de 100 e tantos sinais e sintomas de climatério, né? E aí, o que mais elas sentem? Onda de calor. Tá, mas só 30%. Então, isso confunde, né? As mulheres confundem isso. Porque eu não tive onda de calor, eu não tenho nada. Mas a insônia, a irritabilidade, sabe aquela coisa assim? Você está no seu quarto e aí, putz, o que eu vim fazer aqui mesmo? Vou voltar, né? E essa falta dessa cognição também é inerente ao período do climatério, né? Aquela coisa assim, quando a gente tem 20 anos, você quer usar aquele vestido preto maravilhoso e tal, só que você deu uma engordadinha. Aí você, na segunda-feira, você começa a fazer uma dieta. Faz a dieta, corre atrás disso. E aí, o que você consegue? Você emagrece e entra no vestido no sábado. Tá. Quando você está nesse período, aí todo mundo vai concordar comigo, isso não mais acontece, não. Então, isso também é um sintoma. Então, o metabolismo, ele começa a sofrer. Tá. Desde quando começa a entrar nessa queda, o metabolismo... Ele começa a sofrer. É como se o metabolismo fosse ficando meio preguiçoso. Porque, assim, o corpo, ele não é... né? A gente, ginecologista, teria que começar a olhar a mulher não como um útero andando sozinho. Né? Porque a mulher tem ali todo... É uma orquestra, né? Tá. Então, tem um coração, tem um cérebro, tem um rim, tem um pulmão, que vai interagir com esses hormônios que vão faltar, né? Ou vão começar a ficar mais escasso. Então, a gente precisa ter essa noção de entender que a menopausa tem muita coisa. A insônia é um outro grande, você deve ver muito no consultório, né? A insônia, acordar 3 horas da manhã. Esse despertar. Esse despertar que... Putz, não consigo mais dormir, aquela confusão. E aí, eu vejo que é interessante, muita gente fala assim, né? Eu tenho esse despertar e aí... é coisa espiritual, né? Então, é um chamado espiritual. Não, gente, é só mesmo a dona Menô que está por perto de você. Que tá ligando, tá te mandando uma mensagem. Entendi. E quando a gente começa com esses sintomas de menopausa, independente seja... uns sintomas mais leves ou não, assim, como que eu reporto para o meu gineco? Assim, o que eu tenho que passar para o meu gineco? Porque eu vejo que muitas pacientes, elas ficam com dúvida assim, será que eu falo isso? Será que eu não falo? Será que não é melhor o endócrino? Como é que é a busca por um profissional para eu falar dos meus sintomas? Bom, Carolina, é uma coisa que a gente luta bastante, né? O ginecologista, ele deveria ser o clínico da mulher. Ele deveria ser um médico muito próximo e a mulher deveria se sentir totalmente à vontade. Mas eu escuto muito isso também e eu sempre oriento o seguinte: você tem que ter um relacionamento médico-paciente. É extremamente importante. Quando você, você tem que sentir o acolhimento, né? Às vezes, pergunta, olha, mas doutor, isso é normal? Porque a internet trouxe isso, né? Então, o paciente, ele olha lá, ele vê e fala, por que né, a Bruna Lombardi continua linda, maravilhosa há mais de 70 anos, né? Por que ela pode e eu não? Então, a gente tem que começar a orientar assim, conversa, doutor, mas se ele dizer para mim, que elas falam muito isso, né? Mas se ele dizer para mim que isso tudo é normal, que infelizmente é o que a gente vê, né? Mas questiona. Você não está tendo a orientação? Então, questiona. Mas é normal eu acordar 3 horas da manhã e está tudo certo? Né? Questiona. Ele não foi... aquela resposta, ela não foi satisfatória? Procura outro. Mas eu estou no SUS, bastante, né? Eu falo isso. Eu estou no SUS. Procura outro. Né? Outro do SUS, Sim, assim, eu já fui do SUS também, eu já atendi, né, em hospital público, e o profissional, ele vai saber te ouvir, alguém vai te ouvir, é só você procurar, não adianta, não, mas eu estou no SUS, aí deixa para lá, não quero saber. Eu também, Entendi. eu acredito que
assim, também a gente precisa se esforçar um pouquinho, né? E perguntar, não tá legal? Mas questiona, mas eu ouvi tal coisa. Porque, como os seus devem vir, né? Elas vêm, às vezes, com uma lista. Olha, preciso tomar isso, preciso tomar aquilo, preciso tomar aquilo outro, né? Às vezes, a internet tem esse problema, né? Que às vezes é exagerado. Mas também é uma boa ferramenta, é uma boa né? ferramenta. Porque aí ela vai lá e escuta e entende, e questiona, põe na parede. Entendi. Né? E aí você falou da questão dos sintomas que podem começar. E para o organismo da mulher, quais são os efeitos da menopausa? Então, quando a gente começa a ter... O corpo é uma hierarquia, Tá. né? A gente não pode lembrar, né, que os hormônios sexuais, né, que é isso que sempre está na cabeça, tá faltando minha testosterona. Não é assim. Por quê? Quais são os principais hormônios? Existe uma hierarquia, né? Quais são os principais? Melatonina, que todo mundo confunde aí, que é melatonina só para dormir. Isso. Mas não, ela tem um efeito fisiológico no organismo muito importante, né? O cortisol, que muita gente, até colega médico, confunde com corticoide, infelizmente, né? Hormônio D, que todo mundo conhece como vitamina D, né? E os hormônios tireoidianos. Então, esses hormônios, se eles começam, eles são a base. E tudo começa ali. E dali vai fazer a produção do estrogênio, fazer a produção da testosterona, tudo está interligado, certo? Então, quando você começa um desequilíbrio aqui em cima, então você tem que olhar se a base está certa. Porque senão, se você não tem níveis adequados de vitamina D, níveis adequados de hormônios tireoidianos, o seu estradiol não vai funcionar direito. E assim é vice-versa, né? Então, sem T3 intracelular, nada funciona. Sem T3, não vai conseguir ter uma boa produção estrogênica. E isso não precisa ser discutido. Deixa eu beber um pouquinho de água. Isso vocês têm que entender, que é o seguinte: o organismo não funciona sozinho. A falta desse hormônio, assim como a falta do estrogênio, vai interferir. Então, imagina um bolo. Você tem que ter a base certa. Se a base está errada, aqui em cima fica torto. Se aqui está torto, está com problema, vai começar a pesar para um lado. Então, é uma orquestra. Por isso que o médico deveria estudar e saber, de cor e salteado, um livro que se chama Guyton, que todos os médicos estudaram. O Guyton. Né? A gente deveria saber muita bioquímica e muita biofísica exatamente para poder entender essas variações, né? E aí o paciente, às vezes, acha que... não, eu tenho que procurar um especialista. Vou procurar um endócrino. Vou procurar um gineco. Todos deveriam saber, até um cardiologista. Entendi. Porque essa fase da mulher precisa ter um acolhimento. E essa fase dela... é necessário todos os médicos terem esse conhecimento. Entendi. E como que é feito o diagnóstico de menopausa? Nos anais e nos protocolos aí, é 1 ano sem menstruar. Aí as coitadinhas ficam esperando. Não, mas menstrua. Ficou 6 meses, aí ela menstruou um pouquinho, aí o médico... não, minha senhora, a senhora não está, porque a senhora menstruou. Aí a coitadinha continua ali... engordando, ganhando peso, alterando pressão, irritabilidade, brigando com o marido, sem libido, que é uma queixa, né? Deixei de falar isso. A libido é uma queixa muito forte, né? A gente percebe muito. Secura vaginal, perda de cabelo, unha fraca. Nossa. E ela continua. Então, nos protocolos, eles vão dizer isso. Mas essa sintomatologia... Todos deveríamos estar atentos a isso, inclusive o paciente. Então, não tem, assim, um único exame para falar assim, essa mulher está na menopausa? A gente pode até pensar e deve fazer os hormônios, né? Só que tanto os convênios como o SUS, ele não vai ficar dispensando para você os exames de hormônios que deveriam ser feitos ali entre o 3º e o 5º dia do ciclo, que é onde você vai conseguir pegar a variaçãozinha. E se tem uma variação, você tratar. Então, a pegada hoje não deixa chegar
que nem um caminhão desgovernado a 300 por hora. Você Na descida, né? vai tratando. Olha, tá faltando um pouquinho. Olha, alterou aqui, né? É assim, a gente precisa voltar, o médico precisa voltar a ser alquimista, né? Ele precisa entender essa variação e ir tratando, porque aí ela vai entrar na menopausa, ela nem viu, né? Mas isso tem uma que seria o sintomas ideal. melhores, né? Ela vai chegar, assim, eu tenho um caso engraçado, que eu tenho uma paciente de muitos anos, e eu tive a oportunidade de tratar desde essa época, né? Aí vai acabar falando a minha idade, mas enfim, né? E ela, a gente edita, pronto. enfim, mas eu fui tratando e fui repondo, fui fazendo e tal. Hoje ela está com 67 anos e ela me fez uma pergunta ano passado: doutora, eu já estou na menopausa? Que legal! Eu acho muito interessante isso, porque eu falei, sim, a senhora já está, mas eu não senti nada, eu não tive nada. Mas era esse o seu propósito. O propósito era esse, era que Exatamente. você fosse bem. Então eu vou parar esse monte de coisa que a senhora me dá aí, gel e não sei o que e tal. Aí, a senhora quer fazer o teste? Porque até hoje você está usando... Aí o que aconteceu? Ela acabou... Porque paciente é assim, né? Ele testa. Aí ela ficou 1 ano sem tratar. E aí voltou, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu falei, então, a senhora foi ser São Tomé. Acreditar, né? Então é interessante. Então, já que você está falando de tratamento, como que é o tratamento para menopausa? Primeiro, individualizar. Tá. Você não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo. Eu sou da época que a gente prescrevia lá o Premarin, MPH, ou prescrevia o mais novo, era o Climene, e aí a paciente ia na farmácia e tomava o remédio. Só que a gente foi vendo ao longo do tempo, né? Não vamos entrar nesses detalhes, mas que não é assim, né? Que é como eu estou falando. Cada uma vai ter o seu momento, cada uma vai ter um jeito de fazer, cada uma vai ter uma forma de entrar, vai ter um sintoma que vai acentuar ou não. Tá. Né? Então, você individualiza. E conforme você vai vendo a evolução dela, você vai começar a entrar com o tratamento. Hoje, as sociedades todas, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tem mais médico contra, médico a favor, porque as próprias sociedades médicas já têm nos protocolos para reposição hormonal. Então, a reposição hormonal é necessária, ela precisa ser feita. Tá. Né? Podemos discutir vias. Sim. Podemos discutir vias, tá? Mas o que a gente mais faz é exatamente isso. Você individualizar, ver o que está acontecendo. Se eu preciso, às vezes, entrar com um tratamento para obesidade ou não. Porque, normalmente, essas mulheres elas já começam a ter aumento de peso. Tá. Né? E orientar que faça atividade física. Tem que fazer atividade física. Eu não gosto. Pois é, mas tem que fazer. Então, é um tratamento excelente. Então, é uma coisa fácil de fazer. Né? Não precisa ser, vou fazer musculação, X, PTO aí. Não, faz caminhada, gasta só tênis. Né? Faz uma caminhada. Precisa fazer, né? Precisa fazer. Não importa. Eu odeio, não gosto também, nunca gostei, fugi o quanto eu pude. Mas depois dos 40, eu vi que não tinha jeito. E isso eu posso dar de testemunho, porque é muito legal. Porque realmente a Cris tem uma rotina bem intensa de horários de atendimento, saindo do consultório depois da meia-noite, atendimento de pacientes de fora, ela fica até tarde. E ela tá lá com a malinha dela, do exercício, ela vai, ela faz. Então, eu acho que isso é muito importante. E assim, é aquele negócio, tem que fazer, porque não é que a gente gosta, tem que fazer. É remédio. É isso. Tem que fazer. Então, assim, quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, né, dar o hormônio, não é só isso que vai ser o tratamento da menopausa, né? Não, é um monte de coisa, né? Então, é você tratar a parte cardiológica, se tiver problema nesse ponto, o seu colesterol, né? Por que o colesterol aumenta muito? Elas perguntam bastante, porque colesterol é o pai dos hormônios, né? Então, o teu organismo ele é extremamente incrível, né? É uma máquina incrível. Ela tenta produzir. Então, o colesterol é a matéria-prima.
Então, às vezes, o primeiro sintoma da menopausa, a primeira coisa que o médico vai observar é o aumento do colesterol. Entendi. E daí a gente vê toda essa parte, vê a parte de obesidade, vê a parte a cardiológica, vê a parte de hormônio, vê a parte dos exercícios. Isso. Então, pelo que você falou, isso é importante. E aí eu comecei com todo o meu tratamento. Até quando a mulher que entrou na menopausa segue com o tratamento? Até quando você quer viver bem? Entendi. Né? Então, é o exemplo que eu dei. Né? Porque até quando você quer se sentir bem? Se você estiver sendo acompanhada, não há problema nenhum. Então, eles, né? Você tem que usar 5 anos. Você tem que usar 10 anos. Sempre há tempo, né? Eu falei aqui que a gente deveria começar a cuidar melhor entre 30 e 35 anos, né? Mas, e se eu não fiz isso? Se eu estou com 70 anos? E aí? Eu posso fazer? Não posso fazer? Se você for bem avaliado, se você for bem acompanhada, né? Não precisa ser grandes coisas, não. Você pode sim fazer, né? Porque é interessante uma coisa que eu observo, Carolina, é assim. Qual é o tratamento para sarcopenia no idoso? Que é quando o idosinho chega lá perdendo massa muscular, todo né? Não consegue levantar da cadeira e tal, com as perninhas. Qual é o tratamento? É dar testosterona em altas doses. Então, por que a gente faz isso? Você vai esperar até a pessoa ficar caquética, aí você vai lá e dá um tanto de testo para ele. Entendi. Então, para mim, não existe isso, né? Eu tenho pacientes com 80, 81, 82 que usam hormônio. Então, bem acompanhado, o tratamento para menopausa, ele pode seguir. Sim. É isso, porque a gente precisa explicar para você que está seguindo o nosso episódio do nosso Pode Isso, doutora. Hoje a gente está conversando com a doutora Cristiane Cursi Regis, minha irmã, que está falando e está explicando um pouquinho para a gente sobre menopausa, a importância do tratamento. E o legal é que todos os especialistas que eu estou trazendo aqui para vocês estão batendo na tecla da importância da qualidade de vida. O Caio falou bastante, Sim. Falou essa questão do exercício, falou da questão da alimentação, falou da questão do tratar, né? Então, assim, todos falam assim, acho que a gente precisa realmente fazer entender que não vai ter uma pílula mágica, né, Cris? Não vai ter uma coisa assim... Tipo, eu vou lá na farmácia comprar um remédio e não preciso fazer nada, posso ficar lá. Não existe. A pessoa tem que estar preparada para uma mudança de estilo de vida, né? Eu também não sou a doida da dieta, mas assim, a gente precisa fazer escolhas melhores. A gente não precisa ser, eu não vou comer glúten mais nunca, não vou mais comer nada. Porque aí você vira o chato do rolê, você fica uma pessoa insuportável, porque eu acho que até quem prega isso, é impossível eles viverem nisso. A gente tem que ser mais real, né? Existe um mundo ideal e existe um mundo real. A gente vive no mundo real, então a gente tem que fazer escolhas melhores, né? Eu vou deixar de comer pão? Não, eu posso comprar minha farinha, fazer o pão em casa. Eu vou comer menos aditivo, eu vou cuidar melhor do meu intestino, né? Porque a gente tem que fazer alguma coisa pela gente, né? Tem que se priorizar. A mulher fala tanto, né? Que a gente quer acolhimento, que a gente quer, né, tudo, mas a gente também tem que fazer alguma coisa pela gente, Sim. né? Mas tem meu filho, tem meu trabalho, tem não sei o quê. Minha filha, se vira nos 30, você vai ter que achar um momento ali que você vai ter que fazer atividade, diminua o consumo de açúcar, os estudos têm mostrado, né? Eu vi um estudo recente agora, é um veneno mesmo, né? Não é para comer, não adianta. Mas não é. Anotou isso bem, né, produção? E os estudos sobre os adoçantes, né? É incrível como a gente indicava errado, né? Eu fui dessa época, a gente, olha, a senhora então troca pelo adoçante. Então, não, né? Eles têm todo é químico, né? É muita química. Então, vai destruir esse organismo que já está meio tentando se erguer, né? Então, é importante que... É coisa fácil. Às vezes, você ficar... assim, tirar o açúcar, você já
já vai melhorar bastante até a sintomatologia da própria climatério, porque o açúcar é um grande vilão para tudo, então, para isso também. Entendi. Vou fazer aqui um ping-pong com você. Qual a relação menopausa e depressão? Total. A relação é enorme. Você, às vezes, confunde que você tá... Eu sempre falo isso. Se você trouxer para mim todos os teus exames ok, tá tudo certo com você, a sua avaliação tá tudo certo. Aí, você continua com os sintomas, aí eu acredito que você tenha depressão. Tá? Menopausa e osteoporose. Total. Isso aí, qualquer livro aí, qualquer manual, vocês vão ver isso, né? O paciente que não faz reposição hormonal, a mulher que não faz, ela tem uma incidência de 80% a 90% de risco de osteoporose na 6ª, 7ª década. Entendi. Menopausa e doenças cardiovasculares. Total, né? A menopausa, ela vai deixando as artérias, as veias mais endurecidas, né? Que aí é todo um processo fisiológico. E aí ela tende a ter mais hipertensão, doença cardíaca. Por isso que a gente trata a menopausa visando cuidar desse coração dessas mulheres. Elas perguntam muito também de menopausa e o risco de infarto. Então, seria... É exatamente isso. Por que a gente viu, né, a gente mesmo viu a nossa avó, né, falecer cedo, ter problema cardíaco cedo? Porque não se repunha hormônio. Então, hoje a sociedade preocupa em repor hormônio, por isso que não dá para falar que tem médico contra, médico a favor. Pelo amor de Deus, hoje já está tudo certo. Exatamente por causa disso, a gente conseguiu diminuir, né? Entendi. Da menopausa, qual o recado que você deixa? Eu acho que a gente tem que olhar a menopausa de uma maneira sem pré-conceitos, né? A gente tem que entender que é natural, fisiológico. E qual seria a outra opção? Se a gente não estiver sentindo a menopausa, é meio pesado, né? É melhor a gente sentir. É melhor a gente ficar na menopausa. É melhor a gente sentir, né? Não, produção, é melhor ter a esposa na menopausa que sentar com a esposa, né? Eu acho porque não tem outra opção. Quem viver vai passar pela menopausa. Isso é muito importante. Para você que acompanhou a gente até esse momento do vídeo, a doutora Cris segue aqui comigo. Eu vou fazer um corte nesse episódio para a gente depois falar só do próximo assunto. Quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui esse momento do vídeo. Não sai daí que vem parte 2 da participação da doutora Cristiane Cursi Regis, minha irmã, para a gente falar sobre estética íntima. Segue a gente que o próximo vídeo é sobre estética íntima.